Bem, dessa maneira poderei garantir a sua felicidade, pagar a universidade, torná-lo depois ajudante de notário, resolver todo o seu futuro. E até é possível que com o tempo ele se torne rico, honrado e respeitado até um homem célebre. E a mãe? Para ela tudo se reduz ao seu Ródica, ao seu admirável Ródica, ao primogênito. Por um primogênito assim, como não sacrificar até uma filha dessas? Oh, doces e injustos corações! Mas o que? Chegaríamos inclusive a nos resignarmos com o destino de Sonietka, eterna Sonietka Marmeladova. Enquanto o mundo existir, vocês duas já mediram bem o sacrifício? Será útil? Razoável? Tu sabes, Donietka, que a sorte de Sonietka com o senhor Ludin não é muito pior do que a tua? Amor ali não pode haver, escreve Mamatya. E se não fosse só amor e respeito que não pudesse haver, mas o contrário houvesse aversão, desprezo, repugnância, e então? Mas o casar-se assim é o mesmo que manter a apresentação. É assim ou não é? Compreendem o que quer dizer essa apresentação? Compreendem que a apresentação lugenesca é absolutamente equivalente à apresentação de Sonietka e pode até ser que pior e mais vil, porque vocês, as Duniéticas, pensam no fim das contas numa comodidade supérflua, ao passo que no caso dessa outra tratava-se pura e simplesmente de um momento em que se podia morrer de fome? Sai cara essa apresentação, Duniética. Sai cara essa apresentação, Duniética. E se depois de que falta força te arrependes? Quantas afrontas, desgostos, maldições e lágrimas escondidas de todos, porque, enfim, tu não és uma Marfa Pietrovna. E o que será da mãe depois? Ela já está inquieta e sofre. E como será então quando vi as coisas como elas são? E eu? Sim, o que pensam de mim as duas? Não quero teu sacrifício, Duniética. Não quero, Mamatya. E isso não vai acontecer enquanto eu viver. Não e não. Não consentirei. De repente caiu em si e deteve-se. Mas como evitar? O que vais fazer para que não se realize? Vais proibir? Com que direito? O que podes prometer a elas por tua vez, para teres algum direito? Dedicar-lhes todo o teu destino, todo o teu futuro, quando tiveres terminado os teus estudos e conseguido um emprego? Nós bem sabemos o que isso é, castelos na Espanha. Mas e agora? Agora é que seria preciso fazer alguma coisa, compreendes? Mas o que tu fazes agora? Tu as explora também. Elas têm de conseguir o dinheiro por conta da pensão de 100 rublos e do crédito que representa a amizade dos Svidrigailov e dos Vakrushny. Como tu vais defendê-las, futuro milionário Zeus, que dispõe do destino delas? Zeus, nome grego de Júpiter. Daqui a 10 anos? Mas dentro de 10 anos a tua mãe poderia estar cega de fazer tanto tricô e de tanto chorar e de passar tanta fome. E a tua irmã? Vamos, é preciso pensar o que poderá ser da tua irmã daqui a 10 anos ou durante esses 10 anos. Não és capaz de adivinhar? Afligia-se e irritava-se com essas perguntas, sentindo também um certo prazer. Aliás, tais perguntas não eram de maneira nenhuma novas, nem repentinas, já eram velhas, dolorosas, antigas, há algum tempo que já vinham ferindo e corroendo o seu coração. Há muito tempo que já se enraizara e crescera nele toda a tristeza que sentia agora. Nos últimos tempos ela se acumulara e se reconcentrara, assumindo a forma de uma horrível, bárbara e fantástica interrogação que torturava o seu coração e a sua alma, reclamando uma resposta urgente. Agora a carta da mãe viera também feri-lo como um raio. Era evidente que naquele momento não se tratava de ficar triste, de sofrer passivamente, fazendo apenas apreciações acerca da insolubilidade daqueles problemas, mas de fazer impreterivelmente alguma coisa imediatamente, o mais depressa possível. Fosse o que fosse, era preciso tomar uma decisão ou renunciar completamente à vida. Exclamou de repente com raiva. Aceitar o destino docilmente, tal como é, de uma vez para sempre, e abafar tudo no seu íntimo, renunciando a todo o direito à ação, a viver e a amar. Compreende, meu senhor? O senhor compreende o que quer dizer isso de não ter para onde ir? De repente veio-lhe à memória a pergunta que Marmeladov lhe dirigira na noite anterior. Porque todo homem precisa ter algum lugar para onde ir. De repente estremeceu. Um pensamento, mesmo da noite anterior, tornou a atravessar sua imaginação, mas não estremecera pelo fato de ter-lhe ocorrido aquela ideia, porque pressentia que ela iria infalivelmente lhe ocorrer, e estava à espera dela. Além disso, essa ideia não era da noite anterior. Mas havia uma diferença, é que um mês atrás e até esta noite era apenas um desvario, ao passo que agora surgia não como um desvario, mas com uma aparência nova, de certo modo ameaçadora e absolutamente desconhecida, e ele mesmo reconhecia isso. O sangue subiu-lhe à cabeça e seus olhos nublaram-se. Apressou-se a olhar à sua volta, nem sabia bem à procura de quê. Queria sentar-se e procurava um banco, por isso encaminhou-se para a avenida de K. Via-se um K com K maiúsculo. Via-se um banco ao longe a uns 100 passos. Dirigiu-se para ele com a máxima rapidez, mas no caminho aconteceu uma pequena aventura que durante os momentos atraiu toda a sua atenção.
Depois que viu o banco, observou à frente dele, a uns 20 passos, uma mulher que passava, a qual a princípio não deu a mínima atenção, como não dava a nenhuma das coisas que lhe passavam pela frente. Quantas vezes lhe acontecera ir para casa, por exemplo, e não se lembrar de maneira nenhuma do caminho que seguira para chegar até lá e pelo qual já estava acostumada a passar. Mas aquela mulher que passava tinha qualquer coisa de estranho que saltava logo à vista e que pouco a pouco foi prendendo a sua atenção. A princípio, contra sua vontade, quase com aborrecimento, e depois cada vez com mais força. De súbito sentiu o desejo de averiguar concretamente o que teria aquela mulher de estranho. Em primeiro lugar, devia ser muito nova, estava sem chapéu, com aquele calor, sem sombrinha e sem luvas, e movia os braços de maneira um pouco grotesca. Usava um vestidinho de seda leve, mas era um pouco estranho seu vestido, com os botões mal fechados, e atrás, na cintura, no lugar onde começa a saia, havia um rasgão. Uma tira arrancada pendia, oscilando. Ao redor do pescoço nu tinha um pequeno lenço que caía de um lado. A mulher não caminhava com firmeza, estava curvada e cambaleava para um lado e para o outro. Até que finalmente aquela visão acabou por atrair toda a atenção de Raskolnikov. Cruzara com a moça junto do banco, mas quando ela se aproximou deste, ela se deixou cair numa extremidade, apoiou a cabeça no espaldar e fechou os olhos, dominada por um cansaço visível. Percebeu logo depois de olhá-la que ela estava completamente embriagada. Era estranho e monstruoso contemplar aquele espetáculo. Pensou até se aquilo não seria uma ilusão. Tinha na sua frente uma pessoa extraordinariamente jovem, de uns 17 anos, talvez até 15, pequenina, de cabelo louro, mas toda afogueada e inchada. Segundo parecia, a moça devia estar desatinada, cruzar as pernas, mostrando-as mais do que convinha, e avaliando por todos os indícios, nem devia perceber que se encontrava em plena rua. Raskolnikov não se sentou, mas também não se decidiu a ir embora. Ficou de pé na frente dela atônito. Aquela avenida estava sempre deserta, e às 2 da tarde, com aquele calor, não passava por ali quase ninguém. No entanto, a um lado, a uns 15 passos, no extremo da avenida, um homem tinha parado, e ele, via-se bem, mostrava a intenção de aproximar-se da moça, sabe-se lá para quê. Provavelmente também a teria visto de longe, a cegueira, só que Raskolnikov se atravessou no seu caminho. Lançava-lhe olhares de raiva, esforçando-se, no entanto, por não chamar-lhe a atenção, e aguardava impacientemente a sua vez, quando aquele incômodo intruso se retirasse. A coisa era compreensível. Aquele cavalheiro devia ter uns 30 anos, era forte, gordo, com uma cara saudável, os lábios rosados de bigode e vestia-se com elegância. Raskolnikov sentiu uma indignação enorme. De repente veio-lhe um ímpeto tremendo de ofender de qualquer maneira aquele tipo gordo. Afastou-se da moça num abrir e fechar de olhos e dirigiu-se para ele. Ei, o senhor é Svidrigailov? Que procura neste lugar? Exclamou, fechando as mãos e rindo-se com os lábios franzidos pela cólera. O que quer dizer com isso? Perguntou-lhe seriamente o interpelado, arqueando as sobrancelhas e olhando-o com altivez. Que saia daqui já, é o que quero dizer. Como te atreves, canalha? E brandiu a bengala. Raskolnikov atirou-se contra ele com os punhos erguidos, sem parar para pensar que aquele homem forte podia muito bem enfrentá-lo ou a outro qualquer. Mas naquele momento sentiu que o seguravam por trás com força. Um guarda se interpôs entre eles. Basta, Sudar! O que é Sudar? Senhor. Termo arcaico já de pouco uso na época de Dostoiévski, utilizado com intenção irônica. O vocábulo corriqueiro que corresponde a senhor é gospodin ou gospodã, não sei. Não se atreva a lutar no lugar público. O que aconteceu? Como se chama? Perguntou, dirigindo-se com ar severo a Raskolnikov e reparando do seu traje em farrapos. Raskolnikov olhou para ele com atenção. Tinha uma cara honesta de soldado com bigodes e costelas e costeletas grisalhas e um olhar inteligente. Preciso do senhor, disse pegando-lhe por uma mão. Eu sou o estudante Raskolnikov, o que o senhor pode ficar também sabendo. Mas venha comigo que eu vou lhe mostrar uma coisa. E puxando o guarda pela mão, levou-o até o banco. Veja, ela está completamente embriagada, apareceu há pouco nessa avenida. Quem sabe de onde ela vem ou quem será, mas não parece uma profissional. O mais provável é que a obrigaram a beber em algum lugar e abusaram dela. Pela primeira vez, compreende? E depois a colocaram na rua. Repare como o vestido dela está roto. Repare como está vestida. Deve ter sido vestida à força. Não foi ela quem se vestiu, mas sim as mãos de um homem inábeis. É evidente. E agora repare naquele Janota com quem eu me preparava para brigar há pouco. Não o conheço. Eu o vi agora pela primeira vez, mas durante o caminho ele reparou na jovem ébria, desorientada, e agora estava com muita vontade de se aproximar dela e de, no estado em que está, levá-la sabe-se lá para onde. Deve ser isso, acredite que não estou enganando o senhor. Eu bem vi como ele a observou e vim atrás dela, só que eu me atravessei no seu caminho, mas ele estava à espera que eu fosse embora. Tinha se afastado um pouco e fingia que enrolava um cigarro. Como livrar esta infeliz das mãos dele? Como poderemos levá-la para casa? Que lhe parece? O guarda compreendeu tudo no instante e reconsiderou. Quanto ao caso do senhor gordo, não havia dúvida de que era aceitável, restava a mulher. O policial inclinou-se para ela, examinando-a mais de perto, e no seu rosto refletiu-se uma sincera piedade.
Ah, que pena! Exclamou abanando a cabeça. Ainda uma criança? Enganaram-na com certeza. Ouça, menina, começou sacudindo-a. Pode fazer o favor de nos dizer onde mora? A moça abriu os olhos, cansados e enevoados, e ficou olhando estupidamente para os que a interrogavam enquanto agitava as mãos. Deixa eu arrumar essa câmera aqui, tá tudo torto nessa bosta, né? Pronto. Minha cara tá lá no alto. Pronto, vamos lá. Ouça, exclamou Raskolnikov. Pegue, meteu a mão no bolso e tirou 20 kopecks, tudo o que achou. Tome, chame uma carruagem para levá-la para casa. Mas precisamos saber onde ela mora. Deixe-me em paz. Que importunos, resmungou a moça, tornando a agitar as mãos. Isso não está certo. Isso é uma vergonha. Baritnia, uma vergonha. E tornou a abanar a cabeça, envergonhado, condoído e apiedado. Vê? Este aqui é o mais difícil, acrescentou dirigindo-se a Raskolnikov, e tornou a olhar para ele dos pés à cabeça. Era evidente que lhe parecia um pouco estranho ter dinheiro e estar tão esfarrapado. Encontrou-a longe daqui? Perguntou-lhe. Já lhe disse, ela estava na minha frente, na avenida, cambaleando. Quando chegou ao banco, deixou-se cair. Quanta vergonha se vê hoje no mundo. Senhor, que desavergonhada e mais, que bêbada. E com a roupa em farrapos. E que libertinagem há hoje. Pode ser até que pertença a uma boa família humilde. Agora há moças assim. Mas é que parece uma menina fina. E tornou a inclinar-se para ela. Talvez ele tivesse uma filha da mesma idade. Literalmente uma menina delicada, com modos de pessoa, bem educada e atenta aos caprichos da moda. O principal, apressou-se a dizer Raskolnikov, é que esse patife não a leve. Também poderia abusar dela. Bem, sabemos o que ele queria, e olhe que o patife não sai dali. Raskolnikov falava alto e apontava-o diretamente com a mão. Ele o ouviu e deu mostras de ficar outra vez encolerizado, mas ponderou o caso e limitou-se a lançar-lhe um olhar de desprezo. Depois do que se afastou outros 10 passos e tornou a parar. Impedir que a leve é possível, respondeu o guarda depois de ter pensado. Se ao menos dissesse onde mora, menina, e tornou a inclinar-se. Então ela abriu os olhos de repente, olhou-o atentamente como se começasse a compreender alguma coisa, levantou-se do banco e dirigiu-se outra vez para o mesmo lado de onde tinha vindo. Que desavergonhados! Exclamou agitando ainda os braços. Caminhava com rapidez, mas como antes, cambaleando um pouco. O dandy começou a andar atrás dela, mas pelo outro lado da rua sem perdê-la de vista. Não se preocupe, nós não a abandonaremos, disse resolutamente o guarda e pôs-se a caminhar atrás dela. Até onde chega hoje a libertinagem? Repetiu suspirando. Naquele mesmo momento, Raskolnikov sentiu qualquer coisa como se alguém o tivesse picado. Num abrir e fechar de olhos, deu-se nele uma transformação completa. Ouça! Gritou por atrás do policial de bigodes. Este estacou, virando-se. Pare! Qual é o problema? Deixa que ele se divirta com ela, e apontava para o Janota. Que lhe importa isso? O guarda não o compreendia e olhou-o com olhos espantados. Raskolnikov sorriu. Exclamou o guarda agitando as mãos e continuou seguindo o Janota e a moça, tomando provavelmente Raskolnikov por louco ou por algo pior. Os meus 20 kopecks voaram, resmungou Raskolnikov, que ficara sozinho. Bem, agora ele vai extorquir dinheiro de outro. Deixa a mulher, acabou-se. Mas para que eu me meto a ajudar os outros? E a mim, quem é que ajuda? Tenho eu o direito de ajudar alguém? Que se comam vivos uns aos outros. Quero lá saber. Como me atrevi a dar-lhe esses 20 kopecks? Por acaso eram os meus? Apesar dessas palavras estranhas, o certo é que sentia pena. Tornou a sentar-se no banco abandonado. Os seus pensamentos divagavam. E naquele momento era também muito doloroso pensar fosse no que fosse. Gostaria de esquecer tudo, adormecer e depois começar tudo outra vez. Pobre moça, disse pousando o olhar na extremidade vazia do banco. Há de voltar a si e chorar, e depois a mãe ficará sabendo de tudo. A princípio vai bater nela com a mão, depois vai açoitá-la com o chicote de maneira cruel e humilhante e acabará por expulsá-la. E se não a expulsar de casa, de qualquer maneira, uma Daria Frantzovna qualquer não deixará de farejar presa, e a pobre moça começará a cambalear por aí. Depois segue-se o hospital. É o que acontece sempre àquelas que viveram honestamente na casa de suas mães até o dia em que escaparam, e depois irão outra vez para lá, e outra vez para o hospital, e a aguardente, a taberna, e outra vez o hospital. Passados 2 ou 3 anos estarão doentes, e com 18 ou 19 anos de idade será tudo ou mais. Por acaso eu não as conheci, mas que me importavam elas?
apesar de que sempre me importavam. Ufa. Dizem que tem de ser assim. Segundo dizem, tem de haver todos os anos uma certa percentagem delas, diabo, para que as outras possam ostentar elegância e nós incomodem. Percentagem. Realmente são famosas as palavras que essa gente emprega. São tranquilizadoras científicas. Está dito, tem de haver essa percentagem e não é permitido falar mais nisso. Se em vez dessas empregassem outras palavras, pode ser que fossem inquietantes. E se Dunietica venha a cair também dentro dessa percentagem? Se não dentro desta, na outra. Mas aonde eu ia? Coisa estranha. Se sair, foi para alguma coisa. Assim que li a carta, saí. Era a Vassilievsky Ostrov, a casa de Razumikin, que eu ia agora. Agora me lembro. Mas afinal, o que eu ia fazer lá? E por que me ocorreu precisamente agora a ideia de ir ver Razumikin? É curioso. Razumikin, literalmente ajuizado sensato. De razum, inteligência, juízo, bom senso. Ficou admirado consigo. Razumikin era um dos meus antigos colegas dos seus antigos colegas da universidade. Era estranho que Raskolnikov, quando estava na universidade, quase não tinha nenhum amigo, afastava-se de todos, não se dava com ninguém e não lhe agradava que o visitassem. Aliás, não tardou também que eles lhes dessem as costas. Não participava de coisa nenhuma, nem das reuniões gerais, nem das discussões, nem dos recreios. Estudava com afinco, sem ter pena de si mesmo, e por isso o respeitavam, mas não lhe tinham amizade. Era muito pobre, extremamente orgulhoso e nada comunicativo. Parecia que escondia um mistério qualquer. Na verdade, parecia que encarava alguns dos seus condiscípulos como se fossem crianças, por sobre o ombro, como se estivesse muito acima de todos eles, tanto pela inteligência como pelo saber e pelas ideias, e considerasse as convicções e interesses deles como algo de inferior. Mas dava-se bem com Razumikin, fosse lá pelo que fosse. Isto é, não era amigo dele, mas ao menos com ele sentia-se mais franco e comunicativo. Aliás, teria sido também difícil agir de outra maneira com Razumikin. Era extraordinariamente jovial, expansivo, bom e ingênuo, embora escondesse profundidade e dignidade por sob essa simplicidade. Era assim que os seus melhores companheiros o julgavam e todos gostavam dele. Era muito esperto, embora às vezes o tomassem por ingênuo. O seu aspecto exterior era impressionante, alto, seco, sempre mal barbeado, de cabelo preto. Às vezes ficava um pouco irrequieto e fazia demonstração da sua força. Uma noite em que saíra com seus camaradas, derrubou um guarda de 1,80 m de altura no chão. Era capaz de beber sem medida, mas também era capaz de não beber absolutamente nada. Às vezes também excedia-se em gozações, mas era igualmente capaz de passar sem elas. Razumikin era notável também por não desanimar por nenhum fiasco nem se preocupar em nenhuma situação difícil. Era capaz de viver no patamar de escada, aguentar todas as angústias da fome e o frio mais intenso. Extremamente pobre, sustentava-se sozinho fazendo trabalhos que lhe davam algum dinheiro. Conhecia uma infinidade de expedientes aos quais se pode recorrer sempre, claro que pelo trabalho. Mas houve um inverno inteiro durante o qual nenhuma só vez acendeu o fogo e afirmava que tinha passado muito bem, porque com o frio se dorme melhor. Naquela época vira-se obrigado também a deixar a universidade, mas não por muito tempo, e esforçava-se o máximo possível por melhorar sua situação para poder recomeçar os estudos. Há 4 meses que Raskolnikov já não o visitava, e Razumikin, por seu lado, ignorava onde ele morava. Uma vez, 2 meses antes, encontraram-se na rua, mas Raskolnikov deu-lhe as costas e passou para o outro lado da rua para que não o visse. E Razumikin, embora o tivesse visto muito bem, passou ao largo para não incomodar o amigo. Capítulo 5. De fato, não faz muito tempo que eu pensei em pedir trabalho a Razumikin, que me arranjasse lições ou qualquer outra coisa, dizia Raskolnikov para si próprio. Mas agora, em que ele pode me ajudar? Suponhamos que me arranje aulas, suponhamos até que me dê o seu último kopek, se é que tem algum, para que eu possa comprar umas botas e procurar trabalho, e a fim de me apresentar decentemente nas aulas. Bem, e então? Mas que vou eu fazer com os poucos trocados? Será disso por acaso que eu preciso agora? É verdadeiramente ridículo isso de ir visitar Razumikin. Aquela pergunta acerca do motivo pelo qual queria agora ver Razumikin irritou-o muito mais do que ele próprio pensava. Farejava com inquietação algum pensamento mau naquilo que no fundo era uma coisa muito simples. Tenho de reconhecer que eu queria remediar tudo apelando unicamente para Razumikin e encontrar em Razumikin toda a solução, disse para si mesmo admirado. Pensava e esfregava a testa, e coisa estranha inesperadamente, de repente, quase espontaneamente, depois de longa deliberação, uma ideia estranhíssima lhe atravessou a mente. Vou visitar Razumikin. Murmurou, muito tranquilo, como se tivesse tomado uma decisão definitiva. Vou visitar Razumikin, irei, está decidido. Mas hoje não, irei outro dia depois disso, quando tudo for um fato consumado e tudo tiver tomado um novo rumo. E de repente voltou a si. Depois disso, exclamou, levantando-se do banco sobressaltado. Mas isso chegará a acontecer por acaso? Chegará realmente a acontecer? Levantou-se do banco e pôs-se a caminhar, quase correndo. Queria voltar atrás para sua casa, mas voltar para casa pareceu-lhe de súbito terrivelmente aborrecido. Ali naquele canto, naquele horrível cubículo, é que ele meditara durante mais de um mês sobre aquilo. Por isso, pôs-se a andar sem rumo.
parar por aqui, pessoal, página 66, tá? É isso daí.